Shalom Adonai, Shalom de Maria, Shalom de Morió, a paz do Senhor. Meus irmãos, hoje nós vamos falar um pouco sobre o profeta Yehezkel. Yehezkel, cujo nome significa Deus me fortalece ou Deus é minha força. Ezequiel, filho de Buzi, Yehezkel ben Buzi, ele que, quando criança, eu imagino Ezequiel dizendo para o seu pai: papai, por que meus coleguinhas na escola têm roupa de outra cor e a roupa do Senhor é toda branca? Eu imagino Buzi dizendo: meu filho, é porque nós, sacerdotes do Deus vivo, descendência de Arão, nós temos o privilégio de oficializar no sacrifício ao Eterno, representando a nós e ao povo de Israel. E essas roupas simbolizam santidade. E ele: pai, porque o Senhor tem uma lâmina de ouro no pescoço, escrito Kadosh Leradonai, santidade ao Senhor. E ele dizendo: porque Deus é santo e o seu povo deve ser santo, separado, porque ele procura um povo zeloso e de boas obras. Pai, porque o Senhor mal tem tempo para estar conosco, com a família, comigo e com mamãe. O Senhor vive acordando de madrugada e trocando periodicamente aquelas lenhas do altar, do holocausto. E eu imagino o pai dizendo: é porque o fogo representa a presença do Deus que é fogo consumidor. E o fogo deve arder continuamente sobre o altar e não pode se apagar. Isso simboliza a presença do nosso Deus conosco, meu filho. Eu imagino ele explicando ao filho sobre as borlas da vestimenta sacerdotal, sobre a túnica, o incensário. Eu imagino o filho perguntando: pai, por que esse incenso é tão laborioso de se produzir? Tem que usar o gálbano, a única e o estouraque. E o pai dizendo: porque isso simboliza as orações. A única é tirada do fundo do Mediterrâneo, simboliza a oração do fundo da alma. O gálbano é uma planta que ela voluntariamente ela flui o seu perfume, simboliza a oração voluntária. E o estouraque tem que ser triturado para tirar a essência, o perfume. E isso simboliza aquela oração por contrição, aquela oração por quebrantamento. E eu imagino o pai ensinando sobre a entrada do templo de Salomão, sobre o átrio exterior, o lugar santo, a mesa dos pães da preposição, que simboliza não só as 12 tribos de Israel, mas Jesus, o pão da vida. O altar do holocausto, que simboliza o sacrifício de Cristo. O altar de incenso, a intercessão de Cristo na glória. O menorá, os 7 Espíritos de Deus e a luz do mundo, que é Cristo. E também no lugar santíssimo, a arca da aliança, ou a arca do concerto, que simboliza a presença de Deus, a Shekinah. E ele imagina dizendo: papai, porque só o Senhor pode entrar no lugar santíssimo? E porque só uma vez por ano o Senhor entra lá? E porque o Senhor entra amarrado numa corda e balançando a roupa para as campainhas bater nas romãs, fazendo barulho? Eu imagino Buzi dizendo a Ezequiel: meu filho, o sacerdote ele tem que se santificar a si mesmo para poder entrar no lugar santíssimo. E ele precisa estar santificado e entrar amarrado, porque Deus pode descer numa nuvem, simbolizando que ele recebeu a oração do povo. Mas ele também pode descer em forma de fogo, glória a Deus, e consumir o sacerdote. E ninguém pode entrar, porque quem entrar é fulminado pelo fogo divino. Então, se preciso, eles têm que puxar o sumo sacerdote para o lugar santo através da corda. E a zoada, o barulho, é porque simboliza que ainda há vida no lugar santíssimo, que Deus não desceu em forma de fogo para consumir o sumo sacerdote, que há esperança para o povo de Israel, que há esperança para que Deus abençoe toda a nação de Israel. E uma vez por ano, eu entro, meu filho, ali no lugar santíssimo, e Deus desce em forma de uma nuvem, e ele, quando ele aceita a oração, e eu passo o sangue do Cordeiro nos 4 cantos do propiciatório, que é a tampa da Arca da Aliança. E Deus desce em forma de nuvem.
e eu saio dali abençoando o povo de Israel com a bênção araônica. Levanto as mãos para o céu e grito Shalom, Shalom Israel, que é paz sobre Israel. E é um ano de bênção, um ano de prosperidade. E quando eu vaticino, glória a Deus, a bênção sacerdotal dizendo Ivareha Adonai Veishmireha, Yair Adonai Panaveleha Vihuneha, Isar Adonai Panaveleha Viashenleha Shalom. O povo é abençoado por Deus. E nós temos um ano de cura, um ano de perdão, um ano de prosperidade. Um ano em que Deus olha com olhar de misericórdia para o seu povo, a nação de Israel. E crescendo e ouvindo o pai Buzi, incentivar o filho a estar na presença de Deus, a andar em santidade, a aprender com o pai para um dia ministrar no templo de Salomão e entrar uma vez por ano no lugar santíssimo e ter o prazer de sentir a Shekhinah, a presença de Deus no lugar santíssimo, ali na Arca da Aliança. E ele cresce com esse sonho, ver Deus no lugar santíssimo. Só que o povo de Israel peca contra Deus e Deus entrega eles nas mãos dos inimigos. O rei Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, ele invade a cidade de Judá e sitia a cidade. Os pobres ficam ali com Jeremias, e o nome Jeremias em hebraico, Yermeyahu, significa Deus exalta, o Deus é exaltado. E no aramaico, Jeremias significa Deus levantará. E os pobres ficam com Jeremias ali em Judá. E a classe média é levada ao rio Quebar, que hoje é o canal Shatenil, ali no Iraque. E os nobres são levados cativos à Babilônia, a Babel. E entre os nobres deportados está Daniel, Hanania, Michael e Azaria. E no rio Quebar, Deus vê jovens ali sendo levados cativos por Nabucodonosor para carregar água e barro, argamassa para os zigurates e as grandes construções do templo de Nabucodonosor, do Império Babilônico. E entre eles está Ezequiel. E Ezequiel está triste porque a sua cidade foi sitiada. Ezequiel está triste porque mataram seus pais, assassinaram os sacerdotes, transpassaram a espada os representantes do Deus vivo. O rei foi levado cativo porque se recusou a obedecer à voz de Deus através do profeta Jeremias. E o rei Zedequias, a Bíblia diz que por ele se rebelar contra Deus e não dar ouvidos à voz do Senhor, o rei Nabucodonosor transpassou a fio de espada os seus filhos, vazou os seus olhos e o levou cativo a Babel, a Babilônia. E Ezequiel vai parar no rio Quebar, órfão, porque seus pais foram mortos. E para completar, o seu sonho foi destruído porque o templo sagrado foi queimado, foi destruído e não há mais lembranças do templo. Ele foi de todo destruído. E agora Ezequiel precisa que Deus fortaleça ele, por isso seu nome é O Senhor me fortalece, o Deus é minha força. E Yeheskel ben Buzi, e Yeheskel está ali no rio Quebar. E Deus diz, eu já deixei Jeremias com os pobres, eu já deixei Daniel com os nobres. Eu preciso de alguém aqui com a classe média no rio Quebar. Esse povo precisa ouvir a minha voz. E Deus olha e ele diz, eu tenho que escolher entre esses cativos um jovem, que ainda que esteja cativo, ele tem um sentimento de liberdade. Que ainda que seus sonhos foram destruídos, ele confie em mim e saiba que eu sou Deus. E é nessa hora que Deus escolhe Ezequiel. Ezequiel, que estava ali, provavelmente dos 17 aos 22 anos, trabalhando forçado para o rei Nabucodonosor, carregando argamassa, carregando barro, água, argila para as construções maravilhosas e espantosas do rei Nebuchadnezzar. E agora Ezequiel, que esperava aos 30 anos receber uma roupa de linho fino, um colar de ouro com o nome Santidade ao Senhor em hebraico, Kadosh Adonai, um peitoral com 12 pedras preciosas e semi-preciosas representando as 12 tribos de Israel, e 2 pedras de ônix nos ombros, e toda a indumentária sacerdotal, o incensário, a túnica
glória a Deus, e toda aquela indumentária, e ele não recebe isso, ele recebe uma carga para carregar água e barro, para trabalhar como escravo para o rei da Babilônia. Eu imagino a decepção de Ezequiel, a tristeza. E um dia está Ezequiel andando, ele está de pé, ele está carregando barro. E ele escuta uma voz bradar no céu e dizer: Ben-Haradã, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. A palavra cum significa levanta-se. Se ponha de pé, se ponha em ordem. E eu imagino Ezequiel sem entender Deus e dizendo: mas eu estou de pé, eu estou carregando barro aqui nas margens do rio Quebar. Eu estou aqui de pé e Deus não está. Você está de pé por fora, mas por dentro você está cabisbaixo, destruído, enlutado. Porque além de órfão, além de exilado, você viu seu sonho ser destruído, o templo. Mas Ezequiel, eu quero que você a partir de hoje não sonhe mais os seus sonhos. Eu te convido a sonhar meus sonhos. Porque os meus caminhos são maiores que os teus e meus pensamentos maiores que os teus, como está em Isaías. E Ezequiel aceita a missão. Deus diz, eu vou te mostrar coisas que a ninguém eu mostrei. Eu vou te revelar coisas que nem teu pai Buzi viu. Mas para isso, eu vou ter que mudar os planos. Você não vai ser mais sacerdote. Você agora vai ser profeta. Aí você diz, mas irmão Érico, qual a diferença, More Érico, do profeta para o sacerdote? O sacerdote fala a Deus em nome do povo, o profeta fala ao povo em nome de Deus. E às vezes a mensagem de Deus não é o que o povo quer ouvir, é o que o povo precisa ouvir. Glória a Deus. E era isso que Deus queria ali no rio Quebar. Alguém que dissesse o que Deus mandasse, doa em quem doer, custe o que custar. E Ezequiel aceita a missão. E ele começa a ver coisas que ninguém viu. Ele começa a ver seres angelicais, o que a Bíblia hebraica chama de Arba-Hayot, os 4 viventes. Anjos com 4 asas, esses seres alados com 4 asas, mãos humanas embaixo das asas, olhos em cima e embaixo, rodas que os acompanhavam. Ele começa a ver coisas que estão daquém da terra, e o que não é da terra é extraterrestre. Você me pergunta, peraí, Morérico, você acredita em ET? Sim, se ET é extraterrestre, e Ezequiel viu coisas que não estavam na terra, que não eram da terra, então eu acredito piamente que ETs existem. E você está olhando para eu sou um ET. Você também deve ser. ET é aquele que não é da terra, ele é extraterrestre. Nós estamos na terra, mas nós não somos da terra. Ezequiel estava no rio Quebar, mas ele não era de Babilônia, nem daquele lugar. Ele era judeu. Daniel estava em Babilônia, mas Babilônia não estava em Daniel. Você entende? Esse mundo não pode nos influenciar. Nós viemos para influenciar o mundo e não ser influenciado por ele. Porque quem ama o mundo não ama a Deus. Se eu amo o mundo, o amor do Pai não está em mim. Glória a Deus. E Ezequiel, ele aceita o desafio de Deus. Ele começa a ver os seres viventes e a descrever no livro que Deus manda ele escrever. Ele descreve com detalhes os seres viventes. E Deus chega para Ezequiel e diz: Ezequiel, filho do homem, vai para o vale onde falarei contigo. Interessante que com Moisés Deus manda ele subir o monte, e com Ezequiel Deus manda ir para o vale. Ei, o modo que Deus se apresenta a mim não é o modo que ele se apresenta a você. O modo que Deus se manifesta para mim não é o modo que ele se manifesta a você. Deus não trabalha com formas, ele trabalha com formas. Glória a Deus. Aí você diz, mas eu não estou entendendo o projeto de Deus na minha vida. Eu pensei que era de um jeito, eu pensei que era para a direita, Deus me empurrou para a esquerda, eu pensei que era para a esquerda, Deus me mandou para a direita. É porque os caminhos de Deus são diferentes do nosso, e o que ele faz agora a gente só entende depois. O não de Deus é para o seu bem. Glória a Deus. O silêncio de Deus é porque na hora da prova o professor silencia. A gente sabe que os professores, eles ensinam primeiro para depois aplicarem a prova. Deus não.
ele aplica a prova para depois ensinar. O que você está passando agora vai servir de lição. Isso vai lhe amadurecer diante de Deus. Isso vai gerar frutos espirituais e você um dia vai ter respaldo para ajudar alguém que se encontra em uma situação similar à sua. E Ezequiel está ali, no rio Quebar. E Deus diz, vai para o vale onde falarei contigo. Quando ele chega no vale, a minha Bíblia diz que o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, o Ruach HaKodesh, leva ele para lá e pega ele pelos cabelos e ele é arrebatado no espírito e ele fica entre o céu e a terra e começa a ter visões de Deus. Alguns psicólogos dizem que Ezequiel ele sofria de catalepsia. É porque as coisas de Deus são loucuras para os homens. Ele abate os instruídos, ele humilha os soberbos. A sabedoria humana para Deus não é nada, glória a Deus. Ele gosta de apanhar os sábios na sua sabedoria e dar graça aos humildes, mas ao soberbo Deus abate. Glória a Deus. Deus ele não escolhe capacitados, ele capacita os escolhidos. E foi isso que aconteceu com Ezequiel. Ezequiel cresceu aprendendo o ofício de um Kohen, de um sacerdote. Ele era do clã dos Coanins, porque Buzi, seu pai, era um Kohen Hagadol, um sumo sacerdote. Mas Deus chega para ele e diz, você vai ser profeta. Eu te constituí profeta no exílio, profeta no rio Quebar. E ele vai para o vale, ele obedece a Deus, ele tem as visões. E um dia Deus arrebata ele em espírito e diz, o que você vê, filho do homem? Ele diz, eu vejo um vale de ossos secos, sequíssimos. E Deus diz, porventura, podem reviver esses ossos? E Deus, se tem uma coisa que Deus ama, é a humildade. É quando você não tem, não sabe, não pode e depende totalmente de Deus. A gente se lembra agora do Israel do deserto e o Israel da terra prometida. Se você ler Números, Êxodo e Números, você vai ver que o Israel do exército, glória a Deus, do deserto, dependia de Deus até para beber água, até para coisas que você considera simples, até para roupa, água, comida, coisas do dia a dia, dependia de Deus para tudo. Glória a Deus. Já o Israel da terra prometida é um povo abastardo que esqueceu de Deus. Se você ler o livro de Juízes, você vai chorar. Porque o povo esqueceu de Deus na hora que tudo ia bem. É aquela história, o Davi com o cajado pastoreando ovelhas, ele não matou, ele não adulterou e ele não contou o exército. Agora dá a coroa para o rei, transforma o pastor em rei e você vai ver o que acontece. Às vezes Deus não te deu aquele cargo, às vezes Deus não te deu aquele emprego, aquilo que você tanto pediu, a casa, o carro, porque ele sabia que a queda ia ser grande. E ele, para te livrar, ele não deixou Satanás cirandar contigo, porque tem crente que Deus diz, pode tocar, mas poupa-lhe a vida, Jó capítulo 1 e 2. Mas tem crente que Deus diz assim, não, esse daí você não toca, que é o caso de Pedro. Jesus chega para Pedro e diz, ó, Satanás queria cirandar contigo e eu roguei ao Pai que não deixasse. Porque Jesus sonda mentes e corações, ele sabe até onde eu e você aguenta. Ele sabia que Pedro não ia ter a mesma resistência de Jó. Glória a Deus. Voltando a Ezequiel, Ezequiel usa de humildade e diz, eu não sei, Senhor, tu sabes. Quando Deus vê a humildade, Deus diz, profetiza, filho do homem. Ventos do Espírito, sopra sobre dos quatro ventos sobre esses ossos. E ossos voltem a viver. E quando ele profetiza, quando ele obedece, Deus ama quem obedece. É melhor obedecer do que sacrificar. Saul achava que era melhor sacrificar. Então ele poupou as ovelhas, os animais dos amalequitas e o próprio rei Amaleque. Deus manda Samuel na função de juiz ir lá e matar Amaleque e dizer ao rei Saul que o pecado de rebeldia, de desobediência, de rebelião é pior do que o de feitiçaria. E que é melhor obedecer para Deus do que sacrificar. Ei, você que está sacrificando, que está fazendo jejum de 21 dias, que está subindo um monte, descendo um monte, que está morando na igreja, glória a Deus por isso. Mas eu quero te dizer, se não tiver amor ao próximo, se não tiver obediência a Deus, se não tiver amor a Deus sobre todas as coisas, ei, você está perdendo tempo. O teatro tem que acabar. Eu e você devemos viver uma vida
real na presença do Senhor, porque eu posso até enganar outras pessoas, eu posso enganar até a mim mesmo, quem sabe, mas a Deus jamais. Precisamos ser verdadeiros com aquele que é a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ani Haderé Veremete Verrahaim. Ele é a vida. Ninguém engana Deus. E voltando para Ezequiel, Ezequiel vê que a nação de Israel ainda tinha esperança. Aquele povo desobediente voltaria a viver. Eles só precisavam crer em Deus. Um dia Deus chega para Ezequiel e diz: Ezequiel, dá murros na tua coxa. Olha só, Deus sabia que Ezequiel aprendeu tudo de sacerdote com Buzi. E Deus usa isso agora para as visões proféticas. Como assim? Nesse oráculo por ação é quando o profeta vivencia algo que representa o povo ou alguma resposta de Deus para um indivíduo ou uma nação. E quando ele vai ferir a coxa, ele diz: Senhor, a tua lei diz que eu não posso me mutilar. Aí Deus diz: mas nesse caso aqui abre um parênteses, que tu aqui não é sacerdote, tu aqui é profeta. Obedece, fere tua coxa. E ele fere a coxa, mostrando que para Deus aquele povo estava se mutilando. Quando você peca, Deus não quer que você peque, porque Deus quer lhe prender na vontade dele. Ele quer lhe transformar num robô. Você só vai fazer o bem, não. É porque ele é pai, e o pai sabe que o pecado, que muitas das vezes parece bom momentaneamente, depois ele gera resultados horríveis e às vezes eternos e não positivos. E por isso que Deus, como pai, não querendo que o filho se machuque, ele aconselha que a gente fuja do pecado, que a gente evite. Mas se pecar, você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Mas vós venceste o pecado, está escrito. O pecado não tem domínio sobre nós. Mas se pecar, tem um advogado junto ao Pai. Lembrando que o que se arrepende e deixa, alcançará a misericórdia. E Ezequiel começa a usar os oráculos por ação. E Deus diz: Ezequiel, tu está com fome? Ele cozinha tua comida com fezes. Ezequiel é filho de sacerdote. Deus sabia que era errado fazer isso, era impuro. Ele diz: mas Senhor, é impuro, o Senhor sabe. Foi uma ordenança do Senhor. Eu não vou cozinhar comida naquilo que o Senhor disse que é impuro. Aí Deus diz: tá bom, vou facilitar para você. Realmente eu dei essa regra. Cozinhe com fezes de vaca. E Ezequiel, como todo profeta obediente, ele obedece. E se tem uma coisa que Deus ama, é com Deus você obedece, sem questionar. E o povo diz: Ezequiel, o que foi que aconteceu? Tu está cozinhando em fezes de boi, o que é isso? Ele diz: assim diz o Senhor: os pecados de vocês são como esse fedor, essa imundícia aqui diante de Deus. Estão chegando imundo, vocês precisam melhorar vossos caminhos. Vocês precisam deixar de ter um coração de pedra e adquirir um coração de carne. Deixa que Ezequiel também está com um coração de pedra, porque o sonho dele acabou. Os pais deles, o pai dele, Buzi, que sempre obedeceu ao Eterno, que sacrificava, que ministrava, que intercedia pela nação, foi morto pelas mãos dos soldados do rei de Babilônia. Ezequiel tinha motivos para endurecer seu coração. Às vezes uma pessoa, ela é triste, ela é séria, não é porque ela quer, é porque se você ouvir a história dela, você vai chorar com ela. Glória a Deus. E foi isso que aconteceu. Ezequiel estava triste, ele estava com o coração ferido, ele estava com o coração quebrantado. E Deus agora olha para ele e diz: ó, Ezequiel, essa noite eu vou levar a delícia dos teus olhos. A tua mulher vai morrer. Eu imagino, eu particularmente pondero, que Yehezkel começou a chorar, começou a dizer: Senhor, não leve a minha adjuntora, a mulher que o Senhor colocou no meu caminho para me auxiliar. Tem aquele dizer que por trás do grande homem tem uma grande mulher, né? Há casos e casos. Jeremias não precisou de mulher, ou pelo menos foi privado pelas circunstâncias, né? Deus sabe o melhor. Se você tem uma casa ou não tem, se você tem um carro ou não tem, se constituiu família ou não, Deus sabe o porquê, né? Há casos e casos. E no caso de Ezequiel, eu imagino ele triste. E Deus diz: ó, eu sei que você vai querer, como todo judeu,
chorar 30 dias, porque antigamente chorava-se 30 dias o luto de um morto. Hoje, se eu não me engano, são 10 dias, mais ou menos isso. E eram 30 dias de luto, e Deus diz, você não vai chorar. Eita. Aí diz, mas Senhor, eu sou profeta. Se eu fosse sumo sacerdote, se eu fosse Cohen Hagadol, eu não deveria chorar. De acordo com a lei, no velório eu deveria ir. Mas eu sou profeta, Senhor, eu não posso chorar. Aí Deus, pode não. Você não vai chorar, porque quando o povo dizer, Ezequiel, você não está chorando, sua mulher morreu e você não vai chorar? Aí você vai dizer assim, diz o Senhor, vós também não podereis chorar os vossos mortos, porque Deus entrou em juízo convosco por causa da vossa rebelião, por causa da dura cerviz, por causa da vossa testa de ferro, por causa do endurecimento do vosso coração. Arrependei-vos. Deus, Ele quer restituir tudo que vocês perderam. Ele quer repatriar vocês. Ele quer juntar vocês como uma galinha junto os pintinhos. Mas vocês têm sido obstinados. Vocês têm tido a mente cauterizada para não ver a verdade e não aceitar a repreensão do Senhor. E Ezequiel continua ali a fazer a vontade de Deus, a obedecer. E Ezequiel, o tempo passa. Se você ler o livro de Ezequiel, você vai ver quantas experiências ele teve com Deus, a quantas nações ele profetizou. E não era fácil para ele. Ele às vezes carregava barro, às vezes profetizava, às vezes ele era arrebatado em espírito, às vezes ele sentia a dor da nação, às vezes ele lembrava do sonho dele que deu errado, que foi o templo destruído por Nabucodonosor. Mas um dia, eu imagino Ezequiel agora um ancião, e Deus chega para Ezequiel e diz, filho do homem, por que você está triste? Muitas das vezes Deus lhe pergunta uma coisa, mas ele já sabe a resposta. Eu conheço um irmão que Deus chegou para ele e perguntou, você me ama? E ele disse, Senhor, o Senhor sabe que eu amo o Senhor. E Deus disse, pois eu vou permitir que você tenha algumas percas e nisso eu vou mostrar para você até onde vai o seu amor por mim. Muitas das vezes é assim, meus irmãos. A vida não é fácil para ninguém, mas você não pode abandonar a cruz. Quem quiser seguir a Cristo tem que negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir o Mestre. Não há outro caminho. O caminho é estreito e são poucos que acertam a porta, que é Cristo. Mas eu te digo que aquele que acerta a porta, glória a Deus, encontra o bom pastor, que é aquele que dá a vida pelas ovelhas. E quem encontra ele, acertando a porta, achará pastagem, glória a Deus. Ele é o pão da vida, ele é a água que jorra para a vida eterna. Então você não vai passar sede, você não vai passar fome, porque o Deus vivo te suprirá. Adonai Irê, o Deus da provisão. Mas voltando para Ezequiel, está lá o ancião Ezequiel. E Deus dizendo, você está triste, meu amigo Ezequiel? E lá, Senhor, eu estou. E Deus, deixa eu lhe dizer o que é. Eu sei o que está aí no seu coração. Você está triste porque você não entrou no templo de Salomão, no lugar santíssimo. E eu não desci em forma de nuvem, você não sentiu a Shekinah, a minha presença. Você não esteve comigo do seu lado, não é isso? Aí ele, é isso mesmo, Senhor. Estou triste pela morte dos meus pais, mas muito triste porque eu não oficiei como um Cohen Hagadol e não vi a Shekinah descer sobre a arca da aliança, a Aron Baberit. E Deus olha para ele e diz, é porque meu sonho é diferente do seu. Você queria que eu fosse aí para você sentir a minha Shekinah e eu voltar em forma de nuvem e só. Mas o meu sonho para você, glória a Deus, é você vir para cá, para minha casa, e eu lhe mostrar cada vão da minha casa, Ezequiel. Porque um amigo, ele entra na casa da pessoa e dependendo da intimidade é até onde ele vai. Se eu não conheço a pessoa, eu recebo ela na porta. Se é uma pessoa conhecida, entra até a cozinha e os mais chegados até o quarto e o quintal. Ezequiel, vem comigo conhecer a minha casa, Ezequiel. Eu não vou descer a terra, mas você vai subir até aqui. E Deus mostrou a casa dele para Ezequiel, para Yeheskel, que significa o Senhor me fortalece.
Então é isso aí, meus irmãos. O sonho de Deus é maior que o teu. Não questione, não duvide, apenas obedeça. Porque muita gente conjectura que aquele versículo 1 do capítulo 1 de Ezequiel se reporta ao aniversário do profeta, onde ele receberia roupas de sacerdote e começaria, de acordo com a lei de Moisés, a oficiar como Coanim. Mas não era a vontade de Deus. A vontade de Deus é que ele fosse sacerdote e que ele servisse de boca de Deus no rio Quebar. Então, aceite a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E os caminhos de Deus são mais altos que o seu. Moisés queria entrar na terra, ver a terra prometida. E Deus permitiu que ele não só visse a terra, porque depois ele aparece no Monte Tabor, mas Moisés foi até o céu e encontrou Deus. Então o sonho de Deus sempre será maior. O sonho de Ezequiel era entrar no Santo dos Santos e Deus descer em forma de nuvem. O sonho de Deus era ele ir até o céu e conhecer cada vão da casa de Deus. O livro termina com a visão do templo. Então é isso aí, meus irmãos. Deus abençoe e não se entristeça. O nome de Deus é para o seu bem. Glória a Deus. E a mudança de plano no seu sonho também é para o seu bem. Deus mudou o sonho de Ezequiel. Deus mudou o sonho de Jeremias e de tantos outros. Mas o sonho de Deus sempre foi melhor. Ezequiel é um exemplo de força, de fé. Que nós sigamos o exemplo dos grandes homens de Deus. E como o nome dele diz, Deus me fortalece. A força de Ezequiel era Deus, para superar a morte dos pais, a destruição do templo e a saída da pátria e a escravidão no rio Quebar. Mas Deus, vendo a situação, Deus levanta ele como profeta. E a amizade dele com Deus é tão grande que Deus mostra a sua casa para o profeta Ezequiel. Deus ainda conta com amigos. Amigos sabem mais do que servos. Deus não quer que você seja apenas servo. Ele quer que você seja amigo dele, ok? Deus abençoe e até a próxima.